heavy workload, hardly any private life, lots of responsibility, always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Boa noite a todos. Bem-vindo ao webinar Cirurgia no Feto antes do nascimento, correção da espina bífidas e outras formações através da videocirurgia. Em nome da Bebral e da Academia Escalop, gostaria de agradecer a presença das nossas especialistas que irão compartilhar hoje o seu conhecimento. Doutora Denise Lapa, mestre e doutora em obstetrícia pela USP e diplomada internacionalmente pela Medicina Fetal, Fetal Medicina for the Foundation de Londres, e a doutora Gisele Coelho, mestre em neurocirurgia pela Unifesp e doutora pela USP e Harvard Medical School. Nós vamos abrir as nossas perguntas e também estaremos à disposição de vocês. Ao final, teremos aí algumas trocas entre perguntas e respostas, né? E também mandaremos para vocês uma pesquisa de satisfação para que vocês possam mandar para nós. E nós gostaríamos também de agradecer a presença de todos e falar para vocês que, ao final dessa apresentação, sinta-se à vontade para mandar as perguntas, que as doutoras estarão respondendo. Agradeço a doutora Denise e a doutora Gisele pela disponibilidade, né? Doutora Denise, é com você. Bom, boa noite, gente. É um prazer enorme estar podendo falar para vocês.
Eu sou ginecologista obstetra de formação, adoro dar aula, mas ainda estou me acostumando com esse esquema de dar aula. Mas vamos lá, vamos que vamos. São os novos tempos e eu acho que a gente vai poder difundir mais conhecimento desse jeito. Eu vou começar fazendo fazendo um disclosure do meu patrocínio. A B. Braun está me oferecendo um FII por essa palestra e eu vou doar esse FII para uso científico. Eu uso o material da B. Braun, não porque me pagam, mas porque é o melhor material para o que eu faço. Eu vou contar um pouquinho para vocês do que tem sido essa jornada para desenvolver algumas técnicas cirúrgicas em cirurgia fetal. Só para a gente relembrar, a cirurgia fetal, ela começa, ou seja, o tratamento fetal, na verdade, começa as pequenas derivações, onde se colocavam catéteres para derivar derrames pleurais ou aumento do volume da bexiga. Esses procedimentos eram feitos pela ultrassonografia e evoluíram, por incrível que pareça, para a cirurgia fetal aberta. Na cirurgia fetal aberta, que é um procedimento muito mais agressivo, literalmente se abre a barriga da mãe, se expõe o feto e se opera. Por razões óbvias, existe uma agressividade materna muito grande e existe também uma agressividade para o feto e, devagarzinho, isso foi migrando para as cirurgias fetoscópicas. Inicialmente, a fetoscopia era realizada apenas em meio líquido, por isso que vocês veem aqui a imagem ao vivo de um feto com 20 e poucas semanas, nesse líquido bastante turvo. Então, a gente tinha alguma limitação e usávamos apenas uma entrada no útero com trocáteres bem pequenos. Para que isso fosse possível, foi necessário desenvolver um material específico, porque, para a cirurgia fetal, o tamanho é documento, ou seja, a gente precisa de trocáteres menor e de instrumentos o mais fino possíveis, porque os furos que a gente faz na membrana amniótica para poder abordar diretamente o feto, eles não se fecham. Então, quanto menores eles forem, menor a chance de a gente ter uma rotura completa da bolsa. Isto evoluiu para o que a gente chama de fetoscopia com CO2, onde nós começamos a retirar o líquido amniótico, pelo menos parcialmente, da cavidade uterina e substituir isso por gás, nos dando uma imagem muito mais nítida e a possibilidade agora, então, de fazer dissecções, suturas no feto e avançar no tratamento cirúrgico. Para fazer cirurgia fetal com CO2, é necessário o procedimento é sempre guiado pela ultrassonografia. Então, diferente da laparoscopia, onde se faz o pneumoperitônio e se entra já com bastante espaço, aqui é o contrário. Primeiro a gente injeta líquido, faz ultrassom, acessa a cavidade com esses 4 trocáteres, e daí a gente e fazer a cirurgia por vídeo. Então, existem características muito diferentes da abordagem de uma laparoscopia convencional. Primeiro, porque a triangulação ela não existe, principalmente se você tiver uma placenta anterior, porque os trocáteres não podem passar através da placenta. Então, em cirurgia fetal, com CO2, a gente diz que você coloca o trocáter aonde você pode, não onde você quer, de forma que você tem que se virar para conseguir o resultado final. É necessário, como eu já disse para vocês, o ultrassom, para que a gente não tenha nenhuma lesão fetal nem materna, porque a gente usa o Doppler para avaliar vasos e a gente
está olhando o tempo todo aonde o feto está. Os trocáteres, como eu já disse, o tamanho, o calibre dos trocáteres são muito importantes por causa dos furos que são feitos na membrana. E tem duas características muito importantes além na cirurgia fetal. Primeiro, que a gente não pode insuflar demais a cavidade uterina. Então, a gente trabalha com um teto muito diferente da videolaparoscopia. A gente trabalha com um teto de 3 a 5 centímetros no máximo. E se a gente perder o acesso uterino, a gente perde a cirurgia geral. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a fixação dos trocáteres. De forma que, hoje em dia, como nós estamos desenvolvendo esse campo novo de cirurgia por vídeo, nós utilizamos o que temos à mão, que precisa de modificações, e a minha intenção secundária em falar para a Bebal é tentar convencê-los de que eles precisam me ajudar nessa nova empreitada com novos equipamentos e novos trocáteres. Hoje nós utilizamos esse trocáter que tem um balão. Esse balão é muito importante para que a gente ganhe espaço dentro da cavidade, para que não haja trauma na membrana, nem saída do CO2 por esse orifício peritrocáter. Nós precisamos desse disco de retenção para que a gente mantenha a parede uterina, a parede abdominal, colada na parede uterina, para que não haja vazamento de gás para o abdômen materno. No entanto, esse trocáter tem 5,8 milímetros, o que está longe de ser o que a gente precisa. Uma outra característica que esse trocáter tem que ter é a possibilidade de punção e colocação de um fio-guia dentro dele, para que a gente entre exatamente no ponto que a gente marcou pela ultrassonografia através da colocação do fio-guia. Então, esse é o nosso setup. Eu digo que é a Tupiniquim Application, porque aqui está tudo sendo feito off-label. Vocês veem que nós estamos usando introdutores vasculares como trocáter. A gente admite como ideal, e, na falta disso, vai isso mesmo. Então, infelizmente, a gente tem usado esse trocáter de 5,8, porque não temos o ideal para nós, que seria 3,8. Como vocês veem aqui, quando nós começamos essa técnica, nós só usávamos introdutores vasculares modificados, o que estão longe de ser o que a gente precisa, porque eles são maleáveis, porque a gente tem que fazer uma fixação com sutura, e tudo isso para nós é perda de tempo e possibilidade de perder o acesso. De forma que, já há alguns 2 anos, nós bolamos o trocáter que seria ideal para a gente, com 3,5 milímetros, e todas essas características de usar o fio-guia, de ter o balão, de ter o disco, a gente só precisa de alguém que nos ajude a produzir. Então, hoje em dia, nós estamos usando 4 trocáteres, quando o ideal seriam 3. Se a gente tivesse 3 com balão, a gente usaria apenas 3. E, com certeza, teríamos melhores resultados em relação à rotura das membranas, que eu vou mostrar já já. Esse é o tipo de imagem que a gente vê. Isso é uma meningomielocele, que é uma das principais doenças que eu trato. Aqui nós estamos vendo a liberação do placódio. Vejam que o sangramento aqui não atrapalha a nossa imagem, enquanto que quando a gente está trabalhando no meio líquido e a gente tem algum sangramento, isso impede praticamente a cirurgia de acontecer, porque o líquido fica vermelho e a gente não enxerga mais nada. Então, os benefícios da fetoscopia com o CO2 são óbvios, claros, e futuro da cirurgia fetal, que, embora não tenha números impactantes atualmente, certamente terá no futuro. Para dar um pouquinho de histórico para vocês sobre a cirurgia fetal no Brasil,
A primeira cirurgia fetal que foi feita por fetoscopia foi realizada no Hospital das Clínicas em 98, por ocasião da visita do professor Nicolaides, que veio nos treinar neste tipo de procedimento. Vejam que aqui, olha, a qualidade da imagem no líquido, aqui nós estamos vendo um vaso sanguíneo na superfície da placenta. Depois nós convidamos o professor Kalaganathan, lá de Londres também, para vir ao laboratório de cirurgia experimental, para nos ensinar a lidar com a imagem de vídeo, a imagem do ultrassom e o equipamento de laser, para que a gente pudesse fazer isso com segurança em um humano. No Brasil, com uma equipe somente brasileira, em que tivemos o sucesso no nascimento de 2 bebês. Uma das principais aplicações da cirurgia fetal em meio líquido é em gestação de gêmeos idênticos, onde eles trocam sangue entre si, mas nós vamos falar do passo seguinte hoje. Gi, eu deixei de propósito aqui, porque a gente vai de assunto, e eu sei que você tem perguntas para mim. Isso, boa noite, doutora Denise, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, é uma grande honra estar aqui, né, nessa aula e falando de um assunto extremamente interessante, que é a cirurgia fetal. Gostaria, sim, de lhe fazer uma pergunta: o que mais lhe motivou a iniciar a técnica fetoscópica no país? Bom, como obstetra de formação, é a estrutura que dá vida. E o útero materno, quando você faz uma histerotomia durante a gravidez, ele tem toda a arquitetura que a natureza deu para que as mulheres tivessem partos vaginais e tivessem gestações a termo, seja desfeita. Então, como eu sempre acreditei que a cirurgia a céu aberto, que é como se chama essa técnica onde se abre o útero da mãe com bisturi, ela era apenas um passo para que a gente chegasse, com a ajuda da tecnologia, às técnicas minimamente invasivas. E eu vou comentar um pouquinho com vocês quais são esses riscos para essas mães submetidas à cirurgia aberta. Perfeito, obrigada. Bom, eu vou começar falando da mielomeningocele. A mielomeningocele, para quem não conhece, é uma ausência de fechamento das estruturas posteriores da coluna vertebral, e é um defeito congênito que faz com que as raízes nervosas estejam expostas durante toda a vida intrauterina ao líquido amniótico, causando uma lesão neurológica excessiva. Há algum tempo se acreditava que operar esses bebês e proteger essa medula intraútero pudesse melhorar o prognóstico dessas crianças depois do nascimento. E foi esse estudo, publicado em 2011, que provou que isso era verdade. Esse é um estudo multicêntrico, randomizado, que foi interrompido pela eficácia do grupo de fetos onde foi feita a fetal. Então, o estudo comparou fetos operados ao nascimento versus fetos operados intraútero. Quando você opera uma mielomeningocele somente depois que o bebê nasce, 80% dos recém-nascidos vão precisar de válvula para tratamento da hidrocefalia no primeiro ano de vida. Quando você opera intraútero, isso cai para 40%, ou seja, existe 50% de redução na necessidade de tratamento dessa hidrocefalia. E apenas 20% dos fetos operados após o nascimento, eles são capazes de andar. Isso dobra quando a gente faz a cirurgia intrauterina, ou seja, 40% dos fetos são capazes de andar quando a gente opera antes. Isso mudou a história natural dessa doença. Hoje em dia, ninguém mais duvida que o tratamento... Porém, a agressividade da técnica aberta está sendo agora colocada em xeque em favor das técnicas de fetoscopia. E foi aí que eu vi o caminho para a gente progredir aqui no Brasil.
Então, a técnica a céu aberto, ela utiliza uma laparotomia, uma luxação do útero para fora da cavidade abdominal materna, a realização do ultrassom para a localização do defeito e a abertura do útero materno e o fechamento do defeito por planos neurocirúrgicos clássicos. Depois que você fecha a dura, fecha músculo e fecha a pele do feto, você fecha o útero, coloca ele de volta para a cavidade abdominal, mas aquela cicatriz nunca mais vai ser a mesma. Aquele ponto no útero será sempre um ponto de fragilidade muito grande. De forma que foi por isso que eu fui estudar as técnicas minimamente invasivas, porque diferente da cesárea, este corte no útero da mãe, ele é feito aonde o feto está, numa localização que está longe de ser ideal do ponto de vista das fibras musculares no útero. E, diferente de uma cesárea, que também é um corte no útero, na cesárea o bebê sai e o músculo, então, cicatriza sem tensão. Aqui, o bebê fica e continua crescendo, ou seja, há uma tensão constante sobre o músculo uterino, de forma que existe uma fragilidade muito grande nessa região. Eu coloquei esse aviso porque muitas vezes nos webinars nós não temos só médicos, às vezes algumas imagens podem ser um pouquinho chocantes para o público leigo. Mas isso é basicamente o que a gente vê na cirurgia a céu aberto. O que vocês estão vendo aqui à esquerda é o útero completamente exteriorizado da cavidade abdominal da mãe. Vocês podem imaginar que para isso é necessário uma laparotomia que é maior do que uma laparotomia de uma cesárea. E este é o corte no útero que é feito para que as costas do bebê sejam aparentes da forma que a gente viu na animação. Então, essa é a principal diferença entre o que se faz numa cesárea e o que se faz na cirurgia aberta. O útero ele tem essa distribuição muscular para que a contração comece no fundo e o bebê saia pelo colo do útero. Isso aqui é completamente desfeito com a cirurgia aberta, ou seja, essa paciente nunca mais poderá ter um parto normal, nem naquela gravidez, nem nenhuma gravidez subsequente. Isso aqui, e ela tem um risco em todas as gestações depois da cirurgia fetal, de até 15% de chance desse útero se romper durante a gravidez subsequente. E aí, a tragédia, na minha opinião, é completa, porque ela agora já teve um bebê com mielo, foi operado, engravidou novamente, esse bebê provavelmente não tem mielo, ela está grávida, rompe-se o útero numa idade gestacional onde esse bebê ainda não é viável. Isso ocorre por volta de 24 semanas e é uma rotura silenciosa, porque vai esgarçando devagarinho. Então, muitas vezes existe um sangramento deste útero. Quando a paciente chega ao hospital, ela já está numa situação de altíssimo risco, já está em choque e, em geral, o bebê já está morto. E agora a gente perdeu o futuro obstétrico dessa paciente. Porém, para a gente fazer aquele tipo de correção neurocirúrgica, usando uma técnica fetoscópica, era necessário mudar a forma de correção, fazer uma correção mais simples, que quando a gente começou a pensar nela, a gente até achou que ia precisar fazer alguma coisa depois, mas viu que os bebês já nascem com tudo cicatrizado. Raramente é necessário reintervir. Então, nós estudamos várias técnicas de correção, vários PETs para correção. Foram 14 anos de estudo em modelo animal, começando pelo coelho, terminando nas ovelhas, para desenvolver essa técnica que hoje amadureceu e está saindo do país. Antes de começar a fazer o estudo em humanos, nós tivemos o cuidado de testar isso em modelo animal, comparando com a técnica do MOMS, inclusive, que é esse estudo prospectivo randomizado.
Então, nós utilizamos uma técnica que é um pouco mais simples, a gente usa somente uma biocelulose para proteger a medula e fechamos a pele em cima, não fazemos o fechamento usado no estudo MOPS. Comparando esses fetos operados com a técnica neurocirúrgica e com a técnica que agora a gente vai chamar de SAFER, que é a técnica com a biocelulose, a técnica simplificada, nós vimos que existe uma maior preservação da citoarquitetura, que hoje a gente sabe que vai ser o responsável pela melhora, tanto motora, quanto da bexiga desses bebês com essa nova técnica. Gi, essa é a sua área, eu sei que você deve estar curiosíssima. Muito, muito mesmo. Adorei essa parte da pesquisa científica, né? Importante ressaltar, nós temos aí mais de 2 décadas em pesquisas científicas nessa técnica, então eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho da ciência translacional, né? De trazer da bancada à beira do leito, da importância de se associar sempre à pesquisa nesse tipo de abordagem inovadora. Bom, Gi, quando a gente está falando em cirurgia, principalmente, diferente de ensaios clínicos medicamentosos, a gente está falando de coisas que são mais difíceis da gente ter estudos prospectivos e randomizados em termos de cirurgia. Então, a gente está falando de um grupo específico de estudo científico, e esse, para mim, foi o maior desafio, porque todos os órgãos e agências financiadoras e órgãos de pesquisa entendem muito de protocolos clínicos, mas não entendem nada de protocolos cirúrgicos. E você fazer essa translação do que você viu e desenvolveu no laboratório para o humano é o ponto onde a maioria dos pesquisadores desiste. Porque para o laboratório é seguro, fazer no humano é inseguro, é difícil, mas é o que torna tudo que você fez prático. Então, eu, às vezes, sinto uma discreta tristeza, porque eu sei o quanto os estudos em bancada são necessários, mas eu vejo muitas linhas de pesquisa que nunca saíram e nunca sairão da bancada. E essas linhas, financiamentos monstruosos, repetir estudos que não vão levar a grandes mudanças, existe uma disputa de egos enorme e, na minha opinião, a pesquisa translacional, para nós cirurgiões, é absolutamente imperativa. Concordo, doutora Denise, assim, esses resultados, né, mostram isso, a preservação da citoarquitetura é algo realmente impressionante. E eu gostaria de esclarecer mais uma dúvida. Essa técnica da biocelulose, ela foi pioneira, né? O seu uso no Brasil é pioneiro? O uso no Brasil é pioneiro, em qualquer lugar é pioneiro, porque nós começamos aqui e agora já estamos indo para fora do Brasil. A biocelulose só tinha sido utilizada no Brasil para correção, para algumas correções neurocirúrgicas por um neurocirurgião brasileiro. E foi para testar em modelo animal a biocelulose como um substituto de dura ou como um fator de indução da formação de uma anel dura máter. Para a gente não se estender muito na mielo, porque a gente vai falar de outras doenças, esse foi, sem dúvida nenhuma, um passo importantíssimo no desenvolvimento, e é a biocelulose também que a gente está levando para fora do país. Sensacional. Posso seguir, Gi? Pode. Bom, então, depois desse período em modelo animal, esse estudo ficou quase 5 anos sentado nas prateleiras dos institutos de pesquisa, da CONEP, para ser realmente iniciado, você conseguir financiamento para estudo cirúrgico. Os ensaios clínicos têm laboratórios por trás, e os estudos cirúrgicos têm só um cirurgião por trás. Então, demorou muito tempo, mas a gente conseguiu.
O bom de ter paciência e de ficar mais velho é isso, né? A gente espera mais. E o estudo foi aprovado para 10 casos em 2013. Eu já mostrei para vocês, basicamente, como era a técnica no início. Nós publicamos esses 10 casos em 2016, no American Journal, que é um periódico top na nossa área de cirurgia fetal, de obstetrícia. E, a partir daí, a técnica, então, começou a deslanchar. Hoje, como eu disse, é esse o setup que a gente usa, mas veja aqui que a gente tem que dar nó para segurar os trocáteres no lugar, a gente perde muito tempo nessa fixação, enquanto o cáter com retenção, a gente não precisa de nada disso. Esse foi o primeiro feto operado no Brasil, ele vai fazer daqui a 14 dias, 7 anos de idade. Tudo aquilo que a gente viu na ovelha, a gente viu nesse primeiro caso, e esse feto não precisou de válvula, e ele demorou para andar, mas ele está andando com muletas, mas está andando. E vejo que ele tinha um pé torto considerável, bilateral, quando ele nasceu. Então, nós estamos vendo evoluções que nos surpreendem também. Por isso, a técnica está indo agora mais longe. Essa é a reversão do Chiari, que a gente já consegue ver intraútero, ou seja, a gente consegue dizer que o fechamento que nós fizemos permitiu que houvesse um reequilíbrio do líquor, o cerebelo voltou para embaixo. Da mesma forma, a circunferência cefálica também volta ao normal. A técnica evoluiu muito, e por isso os instrumentais são tão importantes, porque hoje, além da dissecção da pele, da dissecção do placódio, da exérese da zona de transição, a gente também adicionou um flap miofacial. Então, o nosso fechamento, que era simplesmente a celulose com a pele em cima, o que vocês estão vendo ali, agora tem esse flap miofacial. Então, dos dois lados do defeito, a gente disseca uma fatia de aponeurose e músculo e junta esses dois lados de forma a dar mais uma proteção a esse canal. Nós continuamos utilizando a biocelulose. Vejam como a gente levanta bastante esse flap. Essa foi uma técnica desenvolvida pelo grupo do CHOP para cirurgia aberta. Eles estão fazendo já essa técnica em cirurgia aberta, e nós demoramos um tempo para aplicá-la, porque nós achávamos que era praticamente impossível por fetoscopia, mas a evolução e o aprendizado estão nos mostrando que é possível. Então, na dissecção do outro lado, vocês estão vendo aqui a biocelulose entrar em cima do placódio para proteger esse placódio, e nós vamos fechar esse flap miofacial em cima dessa biocelulose. Vejam que, como a gente levantou o flap, não existe pressão grande sobre o placódio. E vocês vão ver que esse fechamento é bastante importante. Todos os nossos números melhoraram a partir do momento que a gente colocou esse plano extra entre o placódio e a pele. Nós melhoramos o retorno da inerção cerebelar, as pequenas deiscências que aconteciam depois do nascimento, e hoje em dia nós ainda, vejam como o fechamento é completo, e hoje em dia a gente ainda coloca uma pele artificial nesse tipo de situação onde o defeito era muito grande e não vai ser possível fazer o fechamento. Essa pele artificial também foi testada em modelos justamente para esse tipo de situação, e também houve um desenvolvimento dessa pele artificial. Hoje nós temos uma pele artificial
que é mais resistente, portanto, a gente pode usar o mesmo tipo de sutura com fio barbado para fixar essa segunda pele a esse orifício que, de outra forma, ficaria aberto ou teriam que ser feitas incisões laterais de relaxamento que, do ponto de que não cicatrizam bem na vida fetal. Vejam que o defeito está completamente fechado. Não é necessário dar muitos nós, porque esse fio ele é barbado, ele se trava automaticamente, e esse é o resultado final, ou seja, quando o bebê nasce, está completamente fechado. Existiram alguns calcanhares de Aquiles no desenvolvimento dessa técnica. Hoje, nós operamos já, ontem, na verdade, no nosso caso 117, e a técnica foi evoluindo, principalmente depois do nosso caso 72, nós começamos a umidificar o CO2 durante a cirurgia, e a grande crítica que a gente sofria, que era em relação à prematuridade, a gente tinha uma média de nascimento de 32 semanas, aumentou em 2 semanas, e isso mudou radicalmente a história dessa cirurgia. Gia, é com você. Tem algumas dúvidas aqui, doutora Denise. O número de trocáter. O número de relacionado à ruptura prematura de membranas, na sua opinião? Ou não? Seria algum outro fator? O que a senhora Desculpa, acha? Gi. Volta à sua pergunta. Uma dúvida seria se o número de trocáteres, né, eles estariam relacionados à ruptura prematura de membranas ou não? Teriam outros fatores relacionados? Não, a gente acredita que o número de trocáteres é importante, mas mais importante que o número de trocáteres é o calibre deles, porque a gente já fazia fetoscopias com 3,5 de calibre, e hoje e a gente não tinha uma ruptura prematura de membranas significativa. De forma que o desenvolvimento aqui, na minha opinião, ele vai acontecer quando a gente conseguir reduzir o tamanho dos trocáteres. Certo, então é uma possibilidade, né, que pode ser alcançada através da pesquisa científica, a redução desse calibre. Não, perfeito. Seria, né, a solução ideal no momento para a gente restringir ou talvez limitar a maior complicação, a mais temida, né, por todos nós. Gostaria também, doutora Denise, que a senhora comentasse que os resultados realmente são excelentes, né, indiscutivelmente, comparando, inclusive, o aspecto tanto da recuperação esfincteriana quanto motora no pós-operatório. E eu gostaria que a senhora comentasse da equipe multidisciplinar. O que a senhora vê de tão importante, especialmente no que diz respeito à mielomeningocele, e aí eu vou puxar um pouquinho, né, para o nosso lado neurocirúrgico, mas da importância dessa multidisciplinaridade, até mesmo, né, e correlacionar com esses resultados. Gi, eu vou te pedir para responder essa sua pergunta quando a gente chegar na equipe multi. Do ponto de vista de atendimento pós-natal dessas crianças, a gente precisa de urologista, além do neurocirurgião, que entra com a gente já desde o começo, desde a cirurgia pré-natal. A gente precisa de fisioterapeutas, fisiatras, pediatras, para melhorar e dar mais condições a essas crianças. Uma coisa importante que a nossa técnica está mostrando e que o estudo MOMS não mostrou foi nenhuma melhora da bexiga neurogênica. Ou seja, quando se usa a técnica do MOMS, não houve mudança da bexiga neurogênica, por volta de 70% a 80% dessas crianças acabam evoluindo com uma bexiga neurogênica, e nós estamos encontrando metade disso com essa técnica. Hoje em dia estamos só com 20% de bebês
que precisam fazer cateterização intermitente. Isso também é um alento muito grande, porque além da melhora motora, a gente está conseguindo uma melhora também do ponto de vista da bexiga neurogênica. Nós temos visto melhoras tão significativas quanto essa. Um bebê de flacidez, de paralisia flácida, que vai para a cadeira de roda e, de repente, começa a ficar de pé e começa a andar, essa criança está com 5 anos agora e já está conseguindo ficar em pé sozinha, mostra para a gente que aquela destruição que a gente via, onde a criança já nascia paralisada e dali nada melhorava, caiu por terra agora, porque a gente tem visto, não só essa criança, mas em algumas outras, uma melhora com a fisioterapia. Eu vou tentar voltar para o meu vídeo, porque eu tenho aqui um vídeo que eu acho que é o tour de force aqui da apresentação, espero que funcione, porque é justamente a parte motora que mostra isso que a gente está falando, né? Hoje, nós temos 65% das nossas crianças deambulando sem qualquer auxílio. O estudo MOMS conseguiu isso em 40%, ou seja, nós estamos aumentando em 1/3 o que o estudo MOMS já provou de muito bom. Isso melhora tudo, melhora também a continência fecal e a continência urinária, porque é vascular no assoalho pélvico. E isso era onde a gente ia falar, e vamos falar agora da equipe multidisciplinar. Bom, Oi? Posso manter, tá ótimo. E aí, nós fomos para fora para ensinar. As pessoas começaram a ver as nossas apresentações em congresso, começaram a vir para o Brasil, ver o que a gente estava fazendo e convidar a gente para ensinar lá fora. O primeiro país que a gente foi Israel. Em Israel, e em cada país a equipe cirúrgica se formou de uma forma diferente. Em Israel, o neurocirurgião, e na maioria dos outros países isso se desenvolveu assim também, disseca o placódio. O cirurgião pediátrico, quem acessa o útero é o especialista em medicina fetal, que a gente chama de fetólogo. É o obstetra que faz ultrassom, porque ele tem que saber onde ele vai entrar e colocar os trocáteres. Depois que você coloca o líquido, o neurocirurgião entra, disseca o placóide, e o cirurgião pediátrico ou o próprio especialista em medicina fetal, ou quem da equipe tiver mais habilidade laparoscópica, e aí não é neuroendoscopia, é laparoscopia, que é completamente diferente. Faz a dissecção do retalho miofascial, faz a sutura da pele. E volta o profissional, o fetólogo, para finalizar a retirada dos trocáteres, enfim, a parte materna. Então, extremamente multidisciplinar. Lá em Milão, por exemplo, os neurocirurgiões não quiseram entrar, deixaram na mão de um pediátrico local, e assim vai, existem variações sobre o tema, mas basicamente dá para se compor e quem for melhor naquilo faz aquela parte. O que é importante é que todos se sintam parte de uma equipe multidisciplinar e o feto nunca vai se beneficiar se essa equipe não estiver trabalhando de forma sinérgica. Não importa quem dá o ponto, não importa quem entrou na cavidade, eu trabalho em equipe. Então, hoje, a situação é 117 casos aqui no Brasil, 51 casos fora do Brasil, nestes 5 centros, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Chile e Itália, antes do Covid. Então, é com um prazer enorme que a gente se associa aos grandes nomes da nossa especialidade fora do mundo para fazer essa primeira publicação. Eu estou trabalhando justamente essa semana, nós estamos juntando esses 171 casos para publicar,
eu não tenho dúvida que essa será a técnica do futuro. Aqui eu vou fazer uma homenagem ao meu professor, Nicolaides, que veio aqui em 98 para me ensinar, e o ano passado eu fui lá para ajudá-lo a... eu estou aqui, tá, gente? E ele é o professor. A utilizar essa técnica aqui no Brasil, lá em Londres, bem pertinho da torre. Gi. Perfeito, não, sensacional, parabéns. É realmente impressionante, né? Ver todo esse trabalho, ver todo esse pioneirismo brasileiro, né? E levando a nossa ciência, né? Através de fronteiras, né? E de forma muito, muito inovadora, é espetacular. E uma dúvida, doutora Denise, é com relação ao treinamento dessas equipes. Esse treinamento ele é feito no modelo animal, como foi feito aqui, né? Lá no comecinho, ou não? A senhora vai, faz o treinamento assistido desses cirurgiões, opera com eles, né? Ou tem essa preparação animal, ou tem algum outro modelo de treinamento? Não, o modelo de treinamento não precisa de animal, mas precisa de uma estrutura, ou seja, uma caixa preta, onde a gente possa colocar um fetinho lá dentro, ou algum molde semelhante. E eu costumo eu costumo pedir para eles virem com a equipe toda primeiro para assistir a gente aqui, para eles entenderem a lógica, a logística. Converso com eles sobre o melhor setup para a equipe deles. Eles selecionam um caso lá, isso foi o que aconteceu nesses 5 países. Aí eu vou com a minha equipe toda, 2 dias antes da cirurgia, ajudo eles a escolher o caso. 2 dias antes, a gente faz o treino, a gente, obviamente, está falando aí de uma equipe que já tem treinamento em laparoscopia, que já veio aqui, já viu o que a gente faz. A gente faz com que um treinamento em caixa preta, onde cada pessoa da minha equipe, nós vamos em 4, minha instrumentadora, eu e 2 auxiliares, ficam atrás das mesmas pessoas que vão desempenhar o papel de mover o feto, porque a gente tem que botar ele na posição para operar, treinando a sutura, treinando o uso desses materiais. Isso a gente faz na véspera da cirurgia. Já no centro cirúrgico, para identificar as necessidades. E no dia da cirurgia, a gente está lá com eles também, um atrás de cada um da equipe, mas eles operam. E a gente só para dar as dicas e assumir o caso se acontecer alguma tragédia. Felizmente, nós nunca precisamos assumir, e a gente foi, para alguns países, a gente voltou mais do que uma vez. Nós fizemos 8 viagens, pelo menos, depois de ter ensinado a técnica, mas agora todo mundo está fazendo sozinho, e nós já estamos com 51 casos aí. Perfeito. E só mais uma dúvida, em algum desses países, né, que a senhora tem levado a técnica e ensinado esses cirurgiões a essa abordagem, teve alguma restrição ética? Teve alguma coisa, algo diferente do Brasil? Algum desafio que precisasse? Muitos. Eu falo que essa foi uma experiência dos últimos 3 anos da minha vida, e eu aprendi tanta coisa, que a gente tem tanta coisa no Brasil, que a gente tem tanto recurso em qualquer hospital que a gente vá aqui, a gente não deixa a desejar para nenhum, e eu não estou falando só de Einstein, tá? Eu operei no servidor público estadual, né, nessa fase inicial dos meus projetos, e a gente tem tudo o que precisa aqui. Em todos os países a gente teve entraves dos mais diversos possíveis, e eu adoraria contar todos, porque tem coisas assim do Arco da Velha, por exemplo, a gente foi operar em Hong Kong, e a instrumentadora do centro cirúrgico, ou a chefe da enfermagem do centro cirúrgico, não permitia que a minha instrumentadora entrasse em campo. A gente teve que ameaçar voltar para o Brasil para conseguir um acordo de forma que a minha instrumentadora passava o instrumento para a instrumentadora, para eles darem na mão do cirurgião.
Nos Estados, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, a gente não pode sequer se escovar. Então, eu falo que a gente vai para fazer um apoio filosófico, mas eu tive o pior desprazer da minha vida, tendo ido para um lugar ensinar nos Estados Unidos, onde eu podia ter finalizado a cirurgia, e a cirurgia não foi finalizada porque eu não podia entrar em campo. Então, eu acho que é um desserviço para a humanidade você ter uma pessoa que é capaz de terminar aquele procedimento, ela ser eticamente impedida de fazer isso, porque existe barreira jurídica. E uma barreira jurídica, numa situação como essa, é inaceitável para qualquer ser humano. Para um cirurgião, então, que sabia que podia fazer, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, e aqui no Brasil eu tenho certeza que nunca isso ia acontecer. Nunca. Verdade. Então, tem muita coisa para contar. Joia, obrigada. Bom, vou falar um pouquinho dos outros tipos de cirurgia fetal, e eu sei que já estamos adiantados na hora, então eu vou pular essa valvoplastia aqui, porque não são procedimentos guiados pela ultrassonografia, que não tem tanto interesse para essa plateia de endoscopistas ou de laparoscopistas. Mas dá para a gente fazer desde procedimentos intracardíacos guiados pelo ultrassom, consegue colocar aqui, puncionando o coração do feto através da barriga da mãe, entrar com uma agulha e fazer uma valvoplastia do feto guiado pelo ultrassom. Então, esse é um campo que vai se desenvolver muito, eu não tenho nenhuma dúvida. E tudo isso que a gente faz guiado por ultrassom, que puder ser transposto para uma laparoscopia, que nos vai dar uma capacidade de fazer muito mais coisa de forma segura, vai migrar para a cirurgia por CO2. Eu vou mostrar esse caso de brida amniótica. Brida amniótica nada mais é do que uma projeção das membranas que se romperam, na verdade, da membrana mais próxima do bebê, e captura uma parte do feto, que pode ser qualquer uma, e que funciona como um elástico apertado, é uma banda mesmo. Então, o membro cresce, mas essa banda amniótica não cresce. Isso pode levar a uma amputação daquele membro. Hoje, a gente consegue, pela fetoscopia, com CO2, no meio líquido mesmo, ir com uma fibra de laser, encostar nessa brida, vocês veem que isso aqui é meio líquido, e fazer com que ela se rompa, de forma que salvamos esse membro da amputação, porque nós conseguimos romper essa estrutura fibrótica, mas, em algumas situações mais dramáticas, essa brida é muito complexa e a gente precisa entrar com CO2. Então, eu vou mostrar para vocês que esse foi um dos membros que a gente salvou, já anda, não foi amputada, e um caso onde as imagens realmente são mais fortes, de uma banda mais complexa, onde nós estamos aqui vendo no ultrassom, só que para vocês entendam, isso é o joelho do feto, isso aqui é tíbia, fíbula, este é o pé, isso é placenta, isso é líquido amniótico. Vocês veem que tem uma indentação aqui no terço inferior, aqui está a brida, e vocês vão ver, quando eu soltar a imagem, que essa fíbula começou a entortar, e foi nesse momento que a gente decidiu entrar. Olha, vocês estão vendo que tem uma indentação aqui na fíbula, estava quase amputando. Aqui nós entramos com CO2, porque a brida amniótica, ela é a membrana e estava dando a volta nesse membro, então nós estamos vendo aqui joelho, perna, e o pé vai estar do lado da membrana.
Vejam que está acontecendo quase a amputação. O que você está vendo aqui é praticamente a exposição dos músculos e dos ossos dessa perna. Vejam o edema enorme do terço distal da perna e do pé. Então, essa criança quase perdeu, olha o pé. Essa criança quase perdeu este pé. Vejam que a vida, como ela é complexa, ela pega outras partes do feto, e nós conseguimos salvar esse membro com essa cirurgia. Apesar de ter nascido feio, veja que a vitalidade dos tecidos está absolutamente preservada, e obviamente que foram necessárias plásticas, mas esse bebê já está andando normalmente. Existem outras doenças, como, por exemplo, do feto, normalmente uma obstrução de laringe, onde o feto pode morrer porque o pulmão do feto ele produz líquido. Se esse líquido não sai, porque existe uma obstrução na traqueia, você tem uma compressão extrínseca do coração. Vejam que o diafragma está evertido aqui, existe ascite, e isso faz com que haja uma compressão externa e morte do bebê, por compressão externa do coração. A gente hoje entrar no esôfago do feto, isso que vocês estão vendo é o esôfago. A gente está migrando aqui do esôfago para a laringe. Vocês estão vendo aqui as cordas vocais, e existe uma membrana atrás das cordas vocais que está obstruindo completamente essa traqueia. Com a própria fibra, com o próprio fetoscópio, nós conseguimos romper essa membrana, e estamos vendo aqui o líquido que estava aqui, saindo, por isso ele é turvo. Nós continuamos progredindo o fetoscópio, até vendo aqui os canais, os anéis traqueais, e tendo a certeza que a gente está na traqueia, porque a gente está vendo aqui a carina. Na saída, o fetoscópio mostra ainda líquido saindo, e agora a abertura das cordas vocais, e aquela membrana, ainda o resquício dela, e até a movimentação das cordas vocais. Nós podemos também, hoje em dia, fazer uma navegação dentro do feto, utilizando ressonância. A gente consegue replicar aqui à esquerda a navegação da imagem, aqui à direita uma outra obstrução, na verdade aqui uma estenose traqueal. Vejam que a gente já sabia que era uma estenose, porque nós estamos navegar através desse orifício até o terço distal da traqueia, e vamos encontrar lá embaixo ainda a carina. E uma imagem igual à que a gente viu na fetoscopia desse bebê. E eu vou finalizar a apresentação com a gastrosquise, que é a próxima doença que nós estamos mirando. Ainda não é uma realidade a cirurgia fetal, mas a cirurgia neonatal é imperativa, porque a criança nasce com os intestinos para fora. Existe uma técnica menos invasiva, com melhores resultados, que é fazer a correção desse bebê ainda no campo da cesárea. Entra, então, o obstetra, que parto, mas não corta o cordão umbilical. O cirurgião pediátrico entra ao lado do obstetra, o neonatologista ao lado do cirurgião pediátrico, garantindo que essa criança vai manter a oxigenação necessária, que dura 5 a 10 minutos para que o cirurgião pediátrico coloque essas alças para dentro. Isso já melhora muito o prognóstico dessas crianças. Nós começamos a fazer isso em 2014, em Rio Preto. Esse aqui é o momento onde esse feto com gastrosquise nasce através da cesárea. Vejam que as mãos do cirurgião pediátrico, as alças exteriorizadas, o neonatologista colocando uma chupetinha aqui, porque não é necessário anestesiar o bebê, o cordão umbilical que ainda está batendo, o obstetra garantindo o batimento do cordão ainda não
a placenta, e o cirurgião pediátrico começa já a colocar as alças intestinais para dentro do abdômen do bebê, enquanto o neonatologista se encarrega de manter uma oxigenação adequada para esse bebê. Vejam que o bebê ainda não chorou, então ele ainda não tem ar no intestino, isso facilita muito a correção no tempo. Esse vídeo está acelerado, mas ele não tem nenhum corte, e foi possível colocar essas alças intestinais de volta para o abdômen desse feto em menos de 5 minutos. Se complementa depois essa correção no bercinho aquecido, e essa mãe pode ver o seu bebê, que de outra forma não aconteceria, porque essa criança teria que ir imediatamente para a sala ao lado para ser anestesiada e ser feita essa correção. Existem alguns impasses ainda, tanto de desenvolvimento do procedimento, quanto de justificativas éticas. Nós já estamos submetendo um protocolo de pesquisa às comissões de ética, mas nós já fizemos um caso onde nós, então, o treinamento aqui na nossa caixa amarela, porque nem sempre a gente tem a caixa preta, mas aqui no Brasil a gente se vira com tudo. Colocamos aqui 70 centímetros de dreno de Penrose dentro da barriga desse bebê, para depois fazer no dia seguinte, com a mesma abordagem de 4 procáteres e CO2, a correção ainda no abdômen materno. Então, o que vocês estão vendo aqui são as alças intestinais desse bebê para fora. Existia parte das alças abdominais, isso já é a imagem da fetoscopia com CO2. Este é o intestino grosso que estava atrás do bebê. Essa cor parece muito feia, mas ela não tinha nada de necrose, estava tudo bonitinho. Aquele é o intestino delgado, e nós estamos indo atrás do orifício na barriga. Na gastrosquise, existe, então, o afastamento do abdômen à direita do cordão umbilical. Então, a gente achou o furinho, normalmente o furinho é pequeno, e a gente começa, então, o que vocês estão vendo ali, a cavidade peritoneal, a colocar primeiro o intestino grosso, depois o intestino delgado. O que vocês estão vendo aqui é o cordão umbilical. Vejam qual é a proximidade desse orifício em relação ao cordão umbilical, e como essas alças na vida intrauterina com o bebê anestesiado. De forma que nós tivemos o sucesso na recolocação de todas as alças intestinais para dentro. Vejam que tomando muito cuidado aqui com o cordão umbilical, porque sem cordão não existe vida intrauterina, mas a partir de um certo momento existia até uma vontade das alças intestinais migrarem para o lugar de volta delas. Esse feto do sexo feminino, como todas nós, Vitoriosa, nós tivemos sucesso nessa correção. Essa cirurgia durou 1h30, foi bastante rápida. Mãe e bebê tiveram uma evolução muito. Este foi o primeiro caso no mundo. Portanto, ainda algumas lições a serem aprendidas. E uma delas foi a forma de fechamento deste pequeno furinho, que, por menor que seja, a gente não pode apertar demais, porque se eu apertar demais, eu vou comprometer a circulação do cordão umbilical. Então, é um desafio a mais que a gente vai ter que estudar ainda para poder esse tipo de cirurgia com mais sucesso. Esse bebê, então, ainda teve, 2 dias depois da cirurgia, uma extrusão dos intestinos, mas o intestino grosso se manteve lá dentro. Foi feito o mesmo procedimento que seria feito depois do nascimento. Esse bebê estava mamando no peito da mãe 14 dias depois do procedimento cirúrgico. Então, temos mais um passo pela
frente, mais um desafio, mas são os desafios que me movem. Então, acho que com um pouco mais de ajuda do que eu tive da primeira vez, a gente vai conseguir isso aqui no Brasil também. E como na Mielo, poder ensinar isso fora do país. Eu sei que você tem alguma pergunta ainda, Gi. Na verdade, eu gostaria da sua opinião. Assim, eu sei que é muito difícil ter uma ideia, né? Mas diante de tantas patologias, tantos benefícios, né? Qual patologia a senhora acredita que vá se beneficiar muito da técnica fetoscópica e possivelmente até no futuro se tornar técnica de escolha? Eu não tenho dúvidas que para a gastrosquise, a Mielo a gente aprovou isso. Depois vai ser a hernia diafragmática, na minha opinião, que a gente também vai conseguir o próprio tratamento do caos, enfim, agora, a partir do momento que a gente padronizar a técnica para gastrosquise e a gente tiver um instrumental que nos permita mais segurança, a gente vai poder avançar mais rápido. Não, perfeito, assim, impressionante trabalho, impressionantes resultados, né, notáveis resultados. Gostaria de parabenizá-la, né, pelo excelente trabalho, esse desenvolvimento absolutamente pioneiro, né, inovador, colocando o Brasil aí em local de destaque no cenário internacional. Realmente parabéns, porque uma pesquisadora médica, né, inovadora, levando o nosso nome, né, além mar, né, rompendo fronteiras. Ganho bem menos que ele, mas ganhou o suficiente. E, Gi, é um prazer enorme estar dividindo esse webinar com você. Eu sei que você foi uma das, assim como inúmeras pessoas que me viram falando desse trabalho em ovelhas há muitos anos atrás. Nós temos outras colegas neurocirurgiãs, como a Neuci, que também me ajudou muito, e foi uma das grandes incentivadoras dessa técnica, que comprou a briga comigo para a gente fazer o primeiro caso juntas. É uma pessoa que eu tenho grande. E eu queria terminar essa apresentação com o meu recadinho para a B. Braun. Então, se você me permitir, são mais 2 slides só, mas eu preciso cutucar eles, porque a gente está muito acostumado a comprar o que vem de fora, e a gente aqui tem condição de produzir mais rápido e mais fácil. Com tudo isso que eu vivi lá fora, eu posso te dizer que nós somos excelentes, nós temos capacidade científica excelente, ética excelente, para poder começar a desenvolver as coisas aqui no Brasil. Só para ensinar um pouco, a gente tem que vender o que a gente tem. Esse é meu grande amigo, o Dr. Rubem Quinteiro, que ajudou a Richard Wolff a desenvolver esse set para cirurgia fetal em meio líquido. Agora eu preciso da B. Braun para desenvolver todo esse material para o meio de CO2. Eu não quero que ela seja desenvolvido pela Alemanha, na Alemanha, aqui no Brasil, com a gente. Acho que a gente já provou que pode fazer barulho e fazer história. Eu sempre fui muito avessa a ser patronada para fazer as coisas. E hoje eu percebo que a minha aversão vem da deturpação que alguns colegas têm, infelizmente. Não acho errado a gente receber, eu acho que a gente só tem que declarar o conflito de interesses, e eu não tenho nenhum conflito de interesses, e se eu for dar essa aula, eu vou falar que o material da eu fui, porque a gente precisa de material de 3,5. A gente não pode trabalhar com um material de 3 milímetros, porque o material de 3 milímetros ele não suporta o abdômen materno mais o útero. Então, este é um passo que muda
vai mudar também a cirurgia pediátrica, também precisam de instrumental mais forte, e 3 e 3,5 é a mesma coisa para eles. Esses trocáteres também são úteis na cirurgia fetal, então quem acordar antes para o impacto dessas novas técnicas vai sair na liderança. Eu espero que seja a Bebraun Brasil. Obrigada. Obrigada, doutora Denise. Su? Oh, 31 perguntas. Doutora, excelente apresentação. Muito. Desafio para o Felipe. Muito boa a sua apresentação. Parabéns, assim, de grande valia, né? Como é bom a gente saber que nós temos aqui no Brasil pessoas capacitadas, né? Às vezes olhamos lá fora o que nós temos de bom aqui dentro. E quando você traz isso de uma continuidade, né? Que a Richard Wolff hoje já nem existe mais, de que nós podemos fazer e dar esta continuidade, eu acho que para nós da Bebraun isso não é só uma menção ao novo, mas sim a um novo entrante no mundo científico, né? Poder apoiar você e outros novos cientistas e cirurgiões aí nas suas pesquisas e na melhor prática cirúrgica de vocês. Tem algumas perguntas aqui que fizeram, né, doutora? Uma foi várias, mas eu vou escolher algumas. Uma pergunta foi assim: qual tipo de laser é usado nesses procedimentos? A gente usa o IAG ou o díodo. Os dois são próprios para disparo à distância e para disparo intersticial. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. Qual é a idade máxima da gestação em que essa técnica é indicada? Depende da doença. Para a mielomeningocele, a gente tinha um limite de 28 semanas. Nos Estados Unidos e nos outros países fazendo a técnica aberta, esse limite é 26, mas a gente já sabe que até 28 semanas os benefícios são os mesmos, e todos esses casos que eu mostrei foram de cirurgias entre 26 e 28 semanas, porque é basicamente o que sobrava para mim, porque os pacientes que tinham diagnóstico precoce faziam a técnica aberta. E hoje a gente sabe que até 30 semanas esse benefício ainda se garante. A partir daí, o céu é o limite. Mas hoje a gente indica essa técnica idealmente até 28 semanas, mas se passar do prazo e ainda chegar em 30 semanas, eu acho que vale a pena. Mas é aí fora de protocolo e a gente analisa caso a caso. Se for um caso muito leve, eventualmente não. Tem uma outra perguntinha aqui. O feto sente em relação à cirurgia? Existe alguma anestesia? Sim, a anestesia é sempre geral, feto-materna. Então, o mesmo agente anestésico que está agindo na mãe passa para o feto via transplacentária. Então, os fetos estão absolutamente imóveis, sem dor, tão anestesiados quanto a mãe, com a vantagem que eles não precisam ser entubados, porque o cordão está lá respirando por eles. Muitos parabéns pelo excelente trabalho, que orgulho poder ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre esse assunto. Parabéns, doutora Denise, pelo pioneirismo impressionante. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora Denise, para a doutora Gisele? Tem uma outra pergunta aqui, doutora. Gostaria de saber sobre o líquido amniótico. Como ele é preservado no caso da cirurgia a céu aberto? Tanto na cirurgia a céu aberto quanto nas cirurgias fetoscópicas, você aspira esse líquido no momento que você entra no útero e reserva ele em ambiente estéril e aquecido. Se não existiu algum sangramento ou se não tem mecônio, a gente devolve esse líquido.
Se existir alguma propriedade que a gente acha que esse líquido não está bom para ser devolvido, a gente substitui por Ringer lactato, aquecido também. Ver se tem mais alguma pergunta. Parabéns, doutora Denise, parabéns pelo excelente trabalho, parabéns a todos, parabéns pela excelente apresentação. Doutora, eu tenho uma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu vi que você usa instrumentais delicados. Existe uma quantidade certa de instrumental que você utiliza nessa cavidade, ou você trabalha com pinças de apreensão, pinças chaves para esse procedimento? Qual é a pinça que para você não pode faltar na sua cirurgia? O Maryland. Além da tesoura e do porta-agulhas, o Maryland, e a gente usa a pinça universal de apreensão para poder mexer no feto. Mas se eu for te dizer, é o Maryland e só ele. Basicamente, eu não preciso de grandes elucubrações sobre o tema, porque o grande desafio é o posicionamento do feto. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma pergunta para fazer. Doutora, eu creio que nossas perguntas acabaram. Primeiramente, gostaria de avisar a todos que esta apresentação estará disponível no YouTube. Quem precisar de certificado e estiver inscrito, por favor, nos avise, né? Depois, por e-mail, iremos mandar o certificado. Qualquer pergunta que apareça, que vocês gostariam de perguntar para a doutora Denise, que não foi respondida ou por algum outro motivo, por favor, nos mande, ela responderá por e-mail. E, falando nisso, apareceu uma última pergunta que eu vou fazer aqui, doutora. A gestação gemelar, possibilitam essa técnica? Até o meu caso 90, eu te diria que não. No caso 90, a gente acabou operando um gemelar. Um deles tinha, obviamente, não era uma placenta única, porque na placenta única a gente tem excedentes, mas eram um menino e uma menina, portanto, bivitelíneos, e um deles tinha mielo e o outro não. A gestante era uma médica, portanto, bastante esclarecida sobre absolutamente todos os riscos envolvidos para ela, para o outro bebê, naquele ponto do desenvolvimento da técnica. A gente se sentiu seguro como equipe multi para fazer esse caso, a gente só tomou o cuidado de fazer com 30 nascer por algum motivo, já teríamos uma boa viabilidade. Essa gestação acabou progredindo mais 2 ou 3 semanas, se não me engano, e nasceram os 2 bebês bem, estão os 2 em casa, a mãe bem, e posso te dizer que deu para fazer e foi tranquilo. Tem uma pergunta aqui, curiosidade de bastidores, doutora, para a gente poder encerrar. Vocês duas já entraram em algum procedimento juntas? Ai, não, né, Gi? Mas a gente precisa. Com as ovelhas, né? No paciente ainda não, mas eu acho que esses são os próximos passos, né, doutora Denise? Será uma isso honra. aí. Meu Deus. É isso aí. Agora o objetivo é ensinar. Então, também vamos precisar de apoio para poder viajar ensinando aqui pelo Brasil agora, se Deus quiser. Bom, doutora Denise, doutora Gisele, é um prazer imenso recebê-las e assistir essa aula em nome da Bebral, em nome da Academia Esclap. Nós estamos muito orgulhosas de fazer parte, né, desse pioneirismo da sua técnica e dizer que você realmente tem alguém que disse assim, você é um orgulho nacional, mais do que o Neymar, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gi. Tchau, Su. Beijo, tchau, obrigada. Beijo. Tchau.